Capítulo 6. O passeio de Cynthia. Você tem certeza de que é seguro? Perguntou Cynthia Carroll a Eike Batista. Absolutamente, respondeu ele. Pode ficar tranquila. Metida numa camiseta branca com a inscrição Semile Club, ou Clube das Semilhas por Hora, que o empresário mandara fazer especialmente para ela, a Cilda anglo-americana, uma charmosa geóloga americana de 51 anos, preparava-se para assumir o leme. Sob o sol daquela manhã de um sábado de novembro de 2007, diante da límpida baía de Angra dos Reis, seus cabelos louros pareciam ainda mais claros, e os olhos, ainda mais azuis. Só o que perturbava o cenário perfeito eram os fortes ventos, que deixavam o mar ainda mais agitado. Mas Cynthia não era de recusar desafios. Depois de colocar o capacete com a inscrição Spirit of Brasil, ela partiu o oceano adentro com Eike Philip Baum, executivo da Anglo, pilotando a lancha de $300 mil em que ele disputava suas corridas de velocidade. Conduzir aquela máquina não era para qualquer um. A 100 milhas por hora, o fundo do casco batia com força na lâmina d'água, chacoalhando fortemente a embarcação e exigindo uma dose razoável de força do piloto e do copiloto para manter o prumo. O barulho era tanto que quase não dava para conversar. Desconfortável, mas emocionante. Ao estacionar no deck particular de Eike, a mulher mais poderosa do mundo da mineração era só sorrisos, embora não se esquecesse de pedir: não contem sobre isso a ninguém, certo? A política de segurança da Anglo é super restrita. Não ficaria bem. Além de Cynthia e Baum, estavam em Angra a convite de Eike Batista, diretor da Anglo-American para novos negócios, Bernard Prior, e Alexandre Gomes, o presidente da divisão de minério de ferro da Anglo no Brasil. Tinham vindo do Rio de Janeiro em 2 helicópteros alugados pela MMX, um para o time do empresário, outro para o da Anglo. Depois do passeio de lancha, o grupo se acomodou na varanda para um churrasco regado a caipirinha, com vista para os vários barcos e lanchas ancorados nas águas escuras da Baía do Ribeira. Apesar do clima descontraído, nada ali era casual. Entre garfadas, ladeado por 4 executivos de confiança, entre eles o ex-vale Daltonos é apresentado como Dr. Stiel, o maior siderurgista do Brasil, e que começou a falar sobre seus planos. 8 meses antes, criara uma empresa de logística para administrar o Porto do Açu e os outros portos que pretendia erguer. Dentro de poucos dias, levaria à bolsa mais uma empresa, a MPX, criada para abrigar a Termoluma, então vitaminada com 9 projetos de usinas, espalhadas pelo território brasileiro, para fornecer 9.647 megawatts na época, o equivalente a 9,2% da capacidade do sistema elétrico nacional. A próxima ir à bolsa seria a UX. A MMX, por sua vez, avançava, conseguindo as licenças de instalação e concluindo os planos das minas. Ao falar sobre seus empreendimentos, Eike afirmou que a mineradora já não era mais um ativo de risco e que, portanto, sentia-se confortável para passá-la adiante. Eu sou vendedor, disse ele. E nós, compradores, rebateu Cynthia, na lata. Aquele não era um flerte entre desconhecidos, mas um pedido de casamento. Sob o comando dela, a Anglo e a MMX haviam ficado sócias meses antes, quando a multinacional adquiriu 49% do Minas Rio, o projeto composto pelas minas do quadrilátero ferrífero, pelo mineroduto e pela área de embarque de minério no Porto do Açu. 2 pagara, pela participação, $1,1 bilhão. Prior, o diretor de novos negócios, passara boa parte dos últimos meses no Brasil. Desde que chegara a Anglo, vindo de uma mineradora pequena com ativos na África, a Adastra Minerals, tornara-se um dos principais conselheiros de Cynthia. Com 50 anos e 30 de carreira, jeito de galã e a pele queimada de sol, já abrira muitas picadas na selva antes de passar a dar expediente em gabinetes. Nos últimos tempos, aproximara-se da equipe da MMX e se transformara num entusiasta do projeto do mineroduto.
Naquele momento, o maior investimento da Anglo fora da África do Sul estava no Brasil. Se a aposta na mineradora de Eike resultasse favorável, Sintie, por tabela, ele próprio, Bernie, passariam para a história da empresa como heróis. A multinacional vivia uma encruzilhada. Os preços do minério de ferro experimentavam uma escalada sem precedentes. Desde 2005, a tonelada saíra de 64 para 83 dólares, e tudo indicava que chegaria a 2008 valendo mais de 123 com a China crescendo firme e investindo pesado em infraestrutura. O prognóstico era de que os preços continuariam altos por um bom tempo. Mas a Anglo, que já fora a maior mineradora do mundo, detinha então apenas 3% do mercado global de minério e corria o risco de passar incólume pelo boom a menos que realizasse uma verdadeira revolução interna. Criada 90 anos antes por ingleses a partir de minas de metais preciosos na África do Sul, a companhia permanecia como uma potência, com receitas de 35,7 bilhões de dólares anuais e 150 mil funcionários espalhados por 45 países. 4 amargava, contudo, um lento e constante declínio havia pelo menos uma década quando tentara comprar a Vale do Rio Doce no leilão de privatização, num consórcio com o Grupo Votorantim, e perdera a disputa. Desde então, as concorrentes haviam se modernizado, crescido e diversificado a produção, enquanto a Anglo seguira na mesma com o agravante de ainda carregar o peso de alguns negócios que nada tinham a ver com mineração, como fábricas de embalagens e administradoras de rodovias. Foi para mudar esse cenário que sentia uma executiva americana formada nos quadros da UCAN, companhia com um faturamento 40% menor do que o da Anglo-5 fora contratada. Sua escolha representara uma surpresa para o mercado, acostumado a ver homens britânicos, com uma trajetória construída dentro da própria empresa, no controle da mineradora. Cynthia era uma mulher bonita, carismática e com fama de drona. No arranjo familiar, era ela quem trazia dinheiro para casa. O marido, contador, abdicara da carreira para ficar com os filhos quando o terceiro dos 4 nasceu. Ela nunca trabalhara na Anglo. Mas a principal razão para a desconfiança com que foi recebida residia no fato de não ter experiência em dirigir mastodontes empresariais tão complexos como o que assumia. Até então, o cargo mais alto que ocupara havia sido de presidente da divisão de metais primários, como alumínio, zinco, chumbo, da UCAN. E, como o Conselho da Anglo, formado por nobres cavaleiros da Rainha da Inglaterra, não era de fazer movimentos surpreendentes, sua escolha significou um passo ousado, uma tentativa de chacoalhar uma corporação paralisada. Ao assumir, a nova CEO recebera várias missões: melhorar a segurança operacional, vender subsidiárias e cortar custos. Mas até os guardas do Palácio de Buckingham sabiam que, se não conseguisse reforçar a produção de minério de ferro, ela estaria encrencada. Diante dos duros questionamentos de investidores e acionistas, era como se esperassem dela algum tipo de mágica. Relembro seu de uma concorrente, Cynthia impôs uma meta ambiciosa: aumentar a participação de mercado da Anglo em minério de 3% para 10% em 10 anos. Todas as outras mineradoras queriam a mesma coisa, mas não havia tantas minas grandes disponíveis no mundo. As melhores oportunidades encontravam-se no Brasil. E, dentro do território brasileiro, todos os caminhos apontavam para as cidades no entorno da Serra Azul, no noroeste do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Com enormes reservas de um minério considerado de segunda linha, mas perfeitamente lucrativo em tempos de boom, a área concentrava o último manancial de jazidas ainda não adquiridas pela Vale ou pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Os roceiros da região já haviam até se acostumado à fala enrolada daqueles estrangeiros que baixavam por ali em comitiva, visitando minas ou mesmo zonas ainda inexploradas, confabulando com os donos das terras.
Entre 2007 e 2008, esses forasteiros empenharam mais de 2,5 bilhões de dólares na compra de pequenas mineradoras na região. 7. Com tamanho apetite, os bons ativos escassearam rapidamente, circunstância que jogara Anglo no colo de Eike Batista. Cíntia procurava um empreendimento grande, com produção de pelo menos 20 milhões de toneladas. A política estabelecida pelo conselho da multinacional era de adquirir projetos em andamento para produzir mais rápido e ainda obter alguma valorização, e o da MMX se encaixava perfeitamente nessa estratégia. Possuía ainda, na opinião dela, a vantagem de já ter começado a andar. Parecia perfeito. Era comprá-lo e então somente administrar o caminho, tranquilamente, até a meta pretendida. Logo ela descobriria, no entanto, que a jornada entre a aquisição do projeto e sua efetiva implantação estava mais para uma corrida de lancha ofissora 100 milhas por hora, com direito a muitos chacoalhões e acidentes de percurso. O flerte da Anglo com Eike Batista começara em janeiro de 2007, quando Cíntia já estava mergulhada no cotidiano da multinacional, mas ainda não assumira oficialmente o cargo. Naquele mês, Bernie Prior foi recebido no escritório da Praia do Flamengo por Rodolfo Landim. A MMX, que o executivo ainda presidia, vendera 4 meses antes 30% de sua mina no Amapá para a americana Cleveland Cliffs, e suas ações subiam sem parar na bolsa. O clima interno, porém, era de ansiedade. Eike perdera 60 milhões de dólares na Bolívia e ainda tinha muito dinheiro empatado nos ativos da mineradora. Só a compra dos direitos minerários, feita às pressas para levar a empresa à bolsa, haviam-lhe custado mais de 200 milhões de dólares, obtidos por meio de empréstimos pelos quais dera o próprio patrimônio como garantia. O dinheiro no caixa da companhia era curto perto do tamanho dos projetos. Os 500 milhões de dólares arrecadados com a estreia na bolsa representaram um bom começo, mas, para cumprir as promessas feitas aos investidores, Eike precisaria de mais 3 bilhões. Sem contar que, para colocar as minas para funcionar no prazo previsto, teria de ser um fenômeno de eficiência operacional. Eike prometera colocar a primeira etapa das minas, com produção de 8 milhões de toneladas por ano, para produzir em 2 anos. Era apertadíssimo. Em qualquer grande empresa do mercado, como a Vale, a Usiminas ou a CSN, um projeto desse porte não levaria menos do que 5 anos para transpor todas as etapas, do projeto à inauguração, considerando que no meio do caminho era preciso conseguir as licenças ambientais. E a MMX ainda necessitaria ter prontos o maior mineroduto do mundo para transportar a produção e um terminal portuário para embarcá-la. Precisava, pois, vender logo a MMX ou pedaços dela para poder seguir na montagem de seu conglomerado. A própria mineradora, aliás, demandaria muito mais dinheiro para deixar de ser apenas um projeto. Mesmo com sócios que contribuíssem com bons recursos, seria difícil executá-lo. Sem os parceiros, impossível. As negociações para a compra dos primeiros 49% do Minas Rio haviam sido rápidas. Um mês depois do primeiro encontro entre Bernie Prior e Rodolfo Landim, Eike e Cynthia Carroll se encontraram para um jantar no Hotel The Berkeley, em Londres, onde o empresário sempre se hospedava. Para impressionar a executiva, o brasileiro levou com ele a mulher que ocupava o posto mais alto na hierarquia do grupo, Eliane Lustosa, da LLX. Voltou do encontro encantado com Cynthia e certo de que a recíproca era verdadeira. Vai rolar, ela gostou do projeto, repetia, na época, aos subordinados. Em fins de abril de 2007, realmente, rolou. A mineradora britânica depositou 704 milhões de dólares na conta de Eike Batista e pagou mais 400 milhões para os outros acionistas, dos quais 101 milhões foram para diretores da mineradora e da holding.
Além de ser um negócio espetacular do ponto de vista financeiro, ele acabara de receber, por uma fatia da empresa, mais do que havia arrecadado em todo o IPO. A venda dava a MMX o atestado de credibilidade de que precisava para convencer os investidores de que não era um falastrão vendendo sonhos em tempos de mercado aquecido. O evento, realizado em maio para a assinatura do contrato entre Anglo e a MMX, ciceroneado por um dos novos amigos de Eike, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deu tom institucional ao negócio. O empresário e Cintia eram convidados de honra no Palácio das Laranjeiras, e, diante de um salão repleto de autoridades, o governador faria uma surpresa a Eike, entregando-lhe a licença ambiental para a instalação do Porto do Açu. No discurso, Cabral incensou o empresário por seu espírito empreendedor e capacidade de gerar empregos no estado. Cintia, que teve seu charme elogiado pelas autoridades presentes, foi ovacionada ao se dizer orgulhosa por colocar nossa locomotiva para levar este projeto à frente. 8. A relação entre Eike e o governador era exemplo perfeito daquilo que os homens de negócios costumam chamar de ganha-ganha. Os dois se conheceram ainda em 2006, durante a campanha para a sucessão da governadora Rosinha Garotinho. Cabral, que fora presidente da Assembleia Legislativa do Rio na gestão de Rosinha e depois fora eleito senador, licenciara-se do cargo para disputar o governo, como candidato da situação. O empresário, até então, não tinha muitos amigos no poder além de Delcídio Amaral e José Sarney. Mas o sucesso da MMX na Bolsa chamara a atenção também dos políticos. Com intermediários de todos os partidos batendo a porta do grupo atrás de contribuições, Eike começou a pensar em financiar campanhas. Apesar do discurso do empreendedorismo puro que fazia para o público externo, não alimentava qualquer ilusão de que seus projetos tão dependentes de concessões, licenças ambientais e autorizações de todo tipo pudessem deslanchar sem a boa vontade dos governantes. As experiências com a Termoluma e com Evo Morales, na Bolívia, mostraram-lhe a importância de ter bons amigos no governo na hora do aperto, isso embora Eliezer e seus auxiliares mais próximos, aqueles que então ocupavam cargos nos conselhos das empresas X, fossem terminantemente contra abrir o caixa para políticos. Foi em meio a esse embate interno que Eike recebeu Cabral para um café da manhã em casa, no Jardim Botânico. Diante de uma mesa repleta de pãezinhos, chá e cappuccino, o empresário, o candidato e o diretor de Relações Institucionais Adriano Vaz teriam um longo papo. Eike falou do Porto do Açu, que geraria milhares de empregos, e pediu boa vontade a Cabral, que se prontificou a fazer tudo o que estivesse ao alcance para ajudar. O candidato também garantiu ao empresário que o secretário Wagner Victor, mentor do projeto do Porto, seria mantido no governo caso fosse eleito. Com tantas juras, Eike se rendeu. Segundo os registros do Tribunal Superior Eleitoral, ele se tornou a pessoa física que mais doou a campanhas políticas nas eleições de 2006. Saíram de suas contas para o caixa dos partidos 4,4 milhões de reais, dos quais 2 milhões foram divididos irmãmente entre as candidaturas de Lula e de Geraldo Alckmin, por intermédio do então aliado PFL, hoje DEM. O restante dirigiu-se aos candidatos ao governo dos estados em que seu grupo tinha interesses. Os mais bem aquinoados foram Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul, e Cabral, via PMDB do Rio, que receberam R$ 400 mil cada. Do ponto de vista prático, um belo investimento. Ao assumir, Cabral franquearia os gabinetes do governo a Eike. Quando havia algum problema ou dificuldade, bastava recorrer ao governador, que pegava o telefone imediatamente e emitia uma ordem a algum subordinado resolvendo a situação. Foi assim com a licença ambiental do Porto, entregue na cerimônia com a Cilda Anglo. Poucas semanas antes do evento, numa audiência com o governador, executivos do Grupo X reclamaram da demora em obter autorização. Cabral então ligou para o secretário do Meio Ambiente, Carlos Mink, e o questionou a respeito.
Mink explicou que havia pouca gente para vistoriar todos os empreendimentos em curso no estado, entre os quais a construção de uma siderúrgica de que a própria Vale era sócia. O governador, no entanto, ordenou que dessem prioridade absoluta ao projeto de EIC de modo que a licença sairia a tempo da solenidade. A autorização também permitiu que EIC firmasse uma série de memorandos de entendimento com empresas interessadas em instalar-se no Porto do Açu. Sempre que possível, a assinatura de um documento desse se transformava em fato político, com a presença de jornalistas e autoridades, o que, se ajudava o empresário a dar caráter mais concreto a seus negócios, potencializava no governador a imagem de administrador dinâmico, ponta de lança do fenômeno da ressurreição econômica do Rio de Janeiro. Como o mineroduto de EIC sairia de Minas Gerais, onde, portanto, precisaria também de um grande número de autorizações e licenças, o empresário buscou se aproximar igualmente do governador Aécio Neves, com quem tinha um amigo em comum, o apresentador de TV Luciano Huck. Das conversas entre EIC e Aécio, nasceria o patrocínio de R$ 25 milhões para a reforma do Museu das Minas e do Metal, patrimônio cultural do Estado. 9 Só quem não cedia ao canto da sereia do empresário era Lula, que, apesar da cordialidade com que o tratava, ainda mantinha calculada a distância. O presidente costumava dizer que EIC vendia vento e o considerava um oportunista. No início de dezembro de 2007, quando esteve no Rio para anunciar um subsídio às escolas de samba da cidade, tentou de todas as formas evitar uma visita que o empresário insistia em lhe fazer, no Hotel Glória, onde se hospedara. EIC pedira a Cabral que abrisse um espaço na agenda do presidente, que, apesar da insistência do governador, resistia. Pô, lá vem aquele chato com todos aqueles mapas, dizia, enfastiado. Apenas após amolá-lo muito Cabral conseguiria fazer com que recebesse EIC Batista. O bilionário foi até o hotel mostrar o projeto do Porto do Açu e tentar convencê-lo a visitar o local das obras. O presidente desconversou. E tal visita só aconteceria muitos anos depois, quando Lula não ocupava mais o principal gabinete do Palácio do Planalto. 6 meses depois de fechar a primeira associação, quando Cintia e EIC acenderam seus charutos na varanda da casa de Angra, de frente para a Baía salpicada de barquinhos, as linhas básicas da transação a ser fechada entre suas empresas estavam dadas. Seus executivos vinham conversando havia alguns meses sobre a possibilidade de ficarem com todo o sistema Minas-Rio. Era uma ideia que ficara no ar desde que a Anglo havia comprado a primeira metade, mas que a multinacional só pensava em concretizar adiante, quando o projeto estivesse mais avançado. EIC, porém, tinha pressa em se desfazer de tudo. Começou, então, a sugerir a interlocutores da Anglo que pensava em vender a segunda metade a um outro sócio. Ter de dividir ou mesmo perder o controle do empreendimento para um concorrente era justamente o que a multinacional não queria. Pressionada, portanto, a companhia começou a negociar com o Grupo X de forma mais concreta. Até então, a avaliação que faziam sobre o desenvolvimento do projeto era positiva. Os governos do Rio e de Minas Gerais apoiavam a iniciativa e as licenças saíam relativamente rápido. O plano de engenharia ainda se iniciava, mas parecia caminhar bem. Ademais, a Anglo não contava com qualquer outro alvo interessante no horizonte e adquirir o projeto todo era melhor do que ter de lidar com um sócio indesejável. Na conversa em Angra, entre picanhas e caipirinhas, a multinacional deixou claro que topava partir para a compra. Nesse caso, porém, quereria levar todos os sistemas Minas, o mineroduto e o terminal de embarque de minério montado no Porto do Açu, em São João da Barra. Vendo que os ingleses haviam entrado em seu jogo, EIC disse que venderia tudo, menos o controle do terminal. Não abriria mão de ficar com pelo menos 51% daquele braço do sistema Minas-Rio. A exigência inesperada fez com que os britânicos vacilassem. Eles julgavam muito complicado não comandar justamente a ponta final do esquema logístico concebido para exportar o próprio minério. O empresário, então, foi enfático.
Se não for possível, é melhor não ter negócio, disse, polido, mas seguro. Preço era algo que se acertava, ele prosseguiria. Aquele terminal, contudo, era uma obra que estava fazendo para o Brasil. Não podia deixar o empreendimento sob o controle de uma multinacional. Sentindo aflição nos rostos dos parceiros, não só manteve sua posição de não vender todo o porto, como foi além. Se quisesse ser realmente bem-sucedida com aquele empreendimento, falou, a Anglo precisaria comprar também os 70% das minas do Amapá ainda em suas mãos. Seria com o minério do Amapá que a MMX garantiria o cumprimento dos primeiros contratos de fornecimento, assegurava Eike. Não era exatamente o que Cynthia e sua equipe queriam, mas pareciam tão seduzidos pela ideia de adquirir o projeto de Eike que acabaram aceitando a ideia. Selados os termos gerais da associação, faltavam ainda muitas arestas a parar. Nas semanas seguintes ao encontro em Angra, os negociadores de Cynthia e de Eike iniciaram uma frenética troca de telefonemas e e-mails com propostas redigidas sob a assistência de advogados, banqueiros e contadores. Até que as tratativas empacaram. O problema era o preço. Em dezembro de 2007, dias antes da data marcada para que as partes arrematassem o acordo em Londres, a Anglo mandou avisar que não tinha como ir além dos 5,5 bilhões de dólares. O empresário, porém, recusava-se a aceitar qualquer coisa abaixo dos 6,3 bilhões. Ancorado nas perspectivas de produção apresentadas por Nosé e Martino, achava que a multinacional queria depená-lo. Seus negociadores, por outro lado, argumentavam que 5,5 bilhões por apenas uma parte da MMX já representavam uma valorização fabulosa, mesmo se tratando do melhor projeto da empresa ou filé mignon, como dizia Eike. Afinal, apenas 17 meses antes, toda a empresa fora avaliada pelo mercado em 1,5 bilhão de dólares. Ademais, a Anglo encarava como definitivas licenças que ainda dependiam de confirmação. Landim, Gouveia e Godinho, portanto, consideravam a oferta ótima e defendiam que o chefe aceitasse logo antes que o time de Cynthia Carroll desistisse. O empresário, no entanto, batia pé. Quando estiver produzindo, a MMX vai valer muito mais, afirmava ele nas reuniões semanais com sua guarda pretoriana. A cada vez que Eike dizia aquilo, o trio trocava olhares aflitos. Tinham sérias desconfianças sobre se as projeções feitas por Dalton Zé e Joaquim Martins ex-Vale responsáveis pela implantação das minas eram factíveis. Temendo que a teimosia do empresário pusesse o negócio e, em consequência, os planos de expansão do Grupo X e, logo, seus próprios bônus a perder, procuraram a dupla de colegas para uma conversa particular. Gouveia foi direto, a Anglo está oferecendo 5,5 bilhões, mas o Eike não quer aceitar. Está achando pouco. Nosé e Martino arregalaram os olhos, o quê? Ele tá achando pouco? O Eike está maluco? Questionou Nosé. Não. Ele só está acreditando nos números que vocês estão passando para ele, respondeu Gouveia. A dupla também teria muito a perder com o fracasso da venda. Nosé, o Dr. Stiel, mais do que todos. Ao contratá-lo para MMX, Eike lhe dera 5% de sua participação na mineradora, o que lhe renderia um caminhão de dinheiro caso fosse vendida. Eike tinha radicalizado sua posição e já decidira ir ele mesmo a Londres para falar com Cynthia. Diria ela, olho no olho, que seriam 6,3 bilhões de dólares ou nada. Depois da conversa entre os executivos, porém, ele não chegaria a viajar. Naqueles dias, fechados em uma sala da MMX, os executivos da mineradora lhe apresentaram novas tabelas, com projeções revisadas e mais conservadoras, em que a companhia valia 3,5 bilhões de dólares. O empresário olhava e ouvia tudo aquilo sem reagir. Fim da explicação, ficou em silêncio por alguns instantes e sem repreender seus técnicos nem ao menos questioná-los sobre por que tamanha diferença de cálculos disse,
É assim? Então vamos vender. Por telefone mesmo, seus negociadores comunicaram aos britânicos que aceitavam a proposta e, em seguida, enviaram por e-mail a minuta de contrato que serviria de base às próximas etapas. O passo seguinte seria dado em Londres, no final de dezembro, onde então desembarcaram Rodolfo Landim, Paulo Gouveia e Flávio Godinho, vice-presidente da EIC, que acompanhava a EIC desde os anos 1990. Entre eles, a operação fora batizada de Projeto Butterfly. Oficialmente, uma referência ao universo feminino, já que a compradora era uma mulher. Extraoficialmente, um tributo a um caso amoroso de um dos executivos do grupo. Chegaram ao território da multinacional com instruções para jogar duro e terem as antenas ligadas. Instalaram-se em uma sala do mesmo T-Berkeley onde Eike jantara com Cynthia meses antes. Tinham um único laptop modem próprio, levado do Brasil para evitar riscos de os dados serem hackeados. Quando queriam discutir algum detalhe estratégico ou sigiloso, saíam para caminhar pela rua ou pelo Hyde Park, ali em frente, sob um frio de rachar. Todo cuidado era pouco para garantir o sucesso de uma negociação de que dependeria o futuro da MMX e de todo o conglomerado de empresas em construção. Detentores de generosos pacotes de ações da companhia, os três pretórios estavam cheios de motivação para fazer o negócio dar certo, assim como os assessores de Cynthia Carroll. Havia, porém, uma infinidade de detalhes ainda a acertar até que a Anglo e a MMX pudessem se declarar casados. Era preciso definir, por exemplo, com quem ficaria o bilhão de dólares que a mineradora tinha em caixa. E também como seria feita a cisão da empresa, já que Eike queria ter o controle do porto. Eram muitas as questões. Quais seriam as condições de venda e de embarque do minério? Que executivos e funcionários ficariam com a Anglo e quais se manteriam no grupo X? Como se daria o pagamento da Anglo a MMX pelo embarque do minério no porto? Seriam dias duríssimos, com reuniões intermináveis e algumas ameaças da parte dos ingleses de abandonar as conversas. Ao final, pacificaram-se. Quase na contagem regressiva para a chegada de 2008, os executivos de Eike desembarcaram no Brasil com um documento de 7 páginas que resumia o avanço até ali e com uma nova data marcada para as costuras finais. Nos primeiros dias do ano novo, os representantes da Anglo viriam ao Rio de Janeiro passar em revista os termos dos acordos e a redação dos rascunhos dos 15 contratos que as duas empresas assinariam. Em 17 de janeiro de 2008, em um anúncio ao mercado, a MMX confirmou o que alguns jornais e revistas já especulavam. Por 5,5 bilhões de dólares, a Anglo compraria o sistema Minas Rio com exceção de metade do terminal de minério do porto, que continuava com o Eike e todo o sistema Mapá. A MMX ficaria com o sistema Corumbá e com algumas minas recém-compradas na região de Serra Azul, em Minas Gerais. 10 desse total, 3,4 bilhões de dólares iriam para os bolsos de Eike Batista. Outros 2 bilhões seriam pagos aos acionistas da companhia que concordassem em vendê-la. A transação ainda dependia de uma série de acertos, a serem feitos nos próximos meses, mas o negócio deixou o mercado financeiro e o mundo da mineração boquiabertos. Verdade que aqueles eram tempos de delírio, em que as mineradoras, tentando surfar o boom das commodities, pagavam fortunas por projetos de desenvolvimento incerto. A Vale vinha tendo dificuldades na recém-adquirida Inco, mineradora canadense especializada em níquel, e tentava comprar a Anglo-Suíça Strata. As australianas BHP e Rio Tinto investiam bilhões de dólares em ativos de níquel, alumínio e carvão. Ainda assim, concorrentes e analistas, que ainda duvidavam dos planos mirabolantes de Eike, perguntavam-se como a Anglo concordará em pagar valor tão alto por reservas ainda não certificadas e por um empreendimento com óbvios desafios de implantação como um mineroduto. A multinacional tinha fama de empresa criteriosa. Ademais, seus executivos estavam dentro da MMX,
Como sócios, havia 9 meses e ainda consumiriam outros 5 ou 6 em verificações variadas, até que o dinheiro fosse de fato transferido para as contas de Eike e de seus executivos. Apesar disso, a impressão do próprio time do empresário era de que os britânicos estavam tão a fim de comprar a mineradora que acabaram negligenciando alguns aspectos da checagem de números e documentos. Navalny, que estudara ela mesma fazer uma proposta de aquisição por toda a Anglo, dizia-se mais ou menos a mesma coisa. Os rivais estavam desesperados e, para evitar serem engolidos, precisavam mostrar um rumo. O negócio se revelaria, em seguida, tão flagrantemente ruim que, vez ou outra, alguém levantaria suspeita de que, para que a transação fosse concluída, muito dinheiro fora pago por debaixo dos panos a funcionários da multinacional. Se algo desse tipo ocorreu, no entanto, foi muito bem escondido. Mesmo quando as duas empresas passaram a brigar, quando ficou evidente que a Anglo perdera muito dinheiro com o negócio, nenhuma informação indicando tal desvio de conduta veio à tona. Fosse como fosse, Eike estava de alma lavada. Ficava furioso por ser chamado de vendedor de sonhos, aventureiro ou de mercador de ilusões, de modo que, então, podia tripudiar. Esse ativo foi vendido até com o objetivo de mostrar para todo mundo e calar muita gente sobre isso. Solidifica o que a gente faz, declarou ao Estado de S. Paulo 11. Daquele dia em diante, ninguém mais seguraria seu até então contido ímpeto por autopromoção. Logo depois de fechar o negócio, recebeu a revista Exame para uma entrevista e quase não coube em si de satisfação quando a repórter lhe pediu para calcular o tamanho do próprio patrimônio. Rabiscando com lápis em uma folha de papel, o empresário foi listando os números, não sem carregar no exagero, patrimônio pessoal, incluindo os 3,4 bilhões de dólares que a Anglo ainda depositaria em sua conta. 5 bilhões, participação de 60% na nova MMX. 1 bilhão, participação de 51% na empresa de logística que passou a administrar o Porto do Açu. 1 bilhão, participação de 65% na empresa de energia MPX, mais 2,6 bilhões, participação de 75% na UX, segundo sua própria avaliação. 7 bilhões. Tudo somado, ele se declarava um homem de 16,6 bilhões de dólares mais do que qualquer outro bilionário brasileiro, segundo a última compilação anual da revista Forbes. A matéria, intitulada Sou o Homem Mais Rico do Brasil, 12 seguiram-se várias outras no mesmo tom. Eike se superava a cada entrevista. Meu objetivo é passar o Bill Gates em 5 anos. O Brasil tem de ser o número 1, disse ao Estadão. Naqueles dias, aguardava ansiosamente a publicação da lista da Forbes, antecipando o prazer de figurar em sua célebre lista dos mais ricos do mundo. Quando a revista finalmente divulgou a relação, ele aparecia como o terceiro homem mais rico do país, com fortuna calculada em 6,6 bilhões de dólares. O empresário, é claro, não gostou. Disse que a Forbes errara ao não computar sua participação de 72% na UX e que não abrira capital nem produzira uma gota de óleo, mas que já estimava valer 10 bilhões de dólares 13 quando chegou ao MR. Lam para jantar com sua guarda pretoriana, logo após o anúncio da venda para Anglo, e que tinha motivos de sobra para comemorar. Pela primeira vez, fizera muito mais sucesso na imprensa do que Luma de Oliveira e suas vésperas do carnaval. Seu pai, Eliezer, não escondia dos amigos a satisfação com o negócio que o filho acabara de fechar, para o qual contribuíra tendo longas conversas com Cynthia Carroll a respeito do bom momento do Brasil e do Grupo X. Em um ineditismo no relacionamento de ambos, foi o pai quem se referiu ao filho, em um bilhete de congratulações, como empresário estadista. Até então, dava-se o contrário: Eliezer era o estadista e Eike, o aprendiz. Reconhecido por sua competência em criar riqueza, o empresário parecia se libertar dos karmas do passado.
De Luma, de Eliezer e, mais do que tudo, da lembrança constante de seus fracassos. Acabara de firmar a maior venda de ativos do Brasil naquele ano e se sentia mais perto do que nunca do grande futuro que sempre idealizara para si próprio. O grande design, como Eliezer costumava dizer. Na euforia dos dias seguintes, abraçava Dalton Zé e falava: meu homem de 5,5 bilhões de dólares.